Olá, a paz do Senhor. Seja bem-vindo neste canal. Você já olhou para a sua vida e pensou: eu estou sujo demais por conta desse pecado, eu pequei demais, eu fui longe demais, Deus não pode me aceitar assim. Você já sentiu vergonha do seu passado, vergonha das suas escolhas, vergonha de quem você se tornou? Todos nós já estivemos nesse lugar. Aquele lugar onde que você se sente tão contaminado, tão marcado pelo pecado, que ninguém quer chegar perto de você, nem as pessoas, e muito menos Deus. E hoje vamos ver a história de um homem que estava exatamente assim. Ele era leproso. Na cultura dele, isso significava que ele era impuro, rejeitado e isolado. Ninguém podia tocá-lo. Ninguém podia se aproximar dele. Ele estava condenado a viver separado de todos, inclusive de Deus. Mas então encontrou Jesus. Se hoje você sente que está sujo, impuro por conta dos pecados, ou que foi longe demais, preste atenção. Jesus não tem medo da sua impureza. Ele não tem nojo do seu pecado. Ele pode exatamente tocar você agora. E vamos ler hoje Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. O primeiro versículo diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então aqui percebemos que Jesus, ele está descendo até nós. Jesus está descendo para encontrar com a multidão. Então vemos aqui que Jesus tinha acabado de pregar o sermão do monte e agora ele desce. Isso é importante, porque Jesus não fica no monte esperando que as pessoas subam até ele. Ele desce até elas. Então, Jesus aqui está dizendo que não espera que você fique limpo para se aproximar dele. Ele desce até você. Ele desce aí onde você está. Ele vem até a sua sujeira, até a sua dor, até a sua vergonha. Então não espere estar pronto para buscar a Deus. Busque Jesus para ele te deixar pronto. Versículo 2a. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo. Então aqui vemos que chega um homem excluído diante do Senhor. Chega um leproso. Na época de Jesus, a lepra não era apenas uma doença. Era uma sentença de morte social e espiritual. Leprosos naquela época eram considerados impuros pela lei de Moisés. Eles tinham que viver fora da cidade, longe dos seus familiares, tinha que gritar impuro, impuro, quando alguém se aproximava. Olha como era para eles naquela época. Eles tinham que afastar de tudo e de todos, e se alguém chegasse perto, eles mesmos tinham que gritar: impuro, impuro. Não se aproxime de mim porque eu sou impuro. Eles não podiam entrar no templo para adorar com o povo. E vemos aqui que esse homem, ele quebrou todas essas regras. Ele estava no meio da multidão. Ele se aproximou de Jesus e ele adorou. Adorar significa reconhecer que a outra pessoa é maior, é digna, é superior. Esse homem sabia que Jesus era a única esperança. Talvez você está se sentindo impuro, contaminado, indigno pelo pecado, sozinho, isolado, mas faça igual esse homem. Quebra todas essas regras. Se aproxima de Jesus. Adore o Senhor Jesus, porque a adoração é o caminho para você ser limpo. Versículo 2b. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo? Veja a fé desse homem. Ele não diz: Senhor, me cura. Ele diz: se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não questiona o poder de Jesus.
Ele sabe que Jesus pode. A dúvida dele não é sobre a capacidade, é sobre a vontade. Tu podes, mas será que tu queres? Olha aqui, que bonito desse leproso. Ele não duvida do poder de Deus, mas ele reconhece que, Senhor, se for a tua vontade, eu vou ser curado. E essa pergunta que muitos de nós fazemos. Eu sei que Deus pode me perdoar, eu sei que Deus pode me restaurar, mas será que Ele quer? Será que eu não fui longe demais? Será que eu não pequei demais? E a aplicação sobre isso, hoje, você precisa entender algo. Deus não apenas pode te perdoar, Ele quer te perdoar. Ele não apenas pode te purificar, Ele quer te purificar. O problema nunca foi a vontade de Deus. O problema é você acreditar que Ele quer você, mesmo impuro. E se você tem coragem de dizer agora, neste momento, através desse vídeo, Senhor, se quiseres, Ele tem o prazer em te responder. Eu quero. Versículo 3a. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo. Então Jesus fez algo aqui chocante neste momento. Ele tocou o leproso. Ninguém tocava em leproso naquela época. A lei proibia de tocar. A sociedade rejeitava. As pessoas tinham nojo. Mas Jesus estendeu a mão e tocou. Quando você toca um leproso, você se torna impuro segundo a lei. Então, a lei daquela época é que se alguém tocasse, se tornava impuro também. Ou seja, você se contaminava também. E aí você tinha que passar por um processo de purificação. Jesus arriscou tudo isso. Ele não teve medo de se contaminar, porque ele sabia que a pureza dele era maior e a impureza do homem. Talvez você ache que o seu pecado é tão grande e é impossível de Jesus te perdoar. Você acha que a sua sujeira é tão forte que Deus não pode chegar perto de você. Isso é mentira. Quando Jesus te toca, não é Ele que fica sujo, é você que fica limpo. Versículo 3, parte B. Quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Então Jesus ele diz assim, quero ser limpo. Então Jesus aqui, ele não falou talvez, ou vou pensar, ou você merece. Não, Jesus foi imediato na sua resposta. Eu quero. E então ele diz, ser limpo. E imediatamente, no mesmo instante, o homem foi purificado. Não foi um processo longo, não foi um processo gradual, mas foi instantâneo. A lepra desapareceu, a pele foi restaurada, o homem foi completamente curado. E Jesus não apenas aqui curou a doença, ele restaurou a dignidade daquele homem, a identidade daquele homem, e fez com que aquele homem se reintegrasse na sociedade. Agora aquele homem pode participar dos cultos, ver a sua família e ter uma vida social boa. Então, quando Jesus te perdoa, não é um processo longo demais, ou um processo doloroso, é instantâneo. No momento que você confessa, você é perdoado. No momento que você se arrepende, você é purificado. Então não espere sentir, não espere merecer. Creia na palavra, e você confessou, então você foi perdoado. Então creia na palavra. Eu vou me arrepender do que eu fiz, eu vou pedir perdão ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que imediatamente você vai ser purificado de todos os seus pecados. Versículo 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então Jesus dá uma instrução aqui, depois que aquele homem leproso foi curado, para que ele vai e mostra ao sacerdote. Então, segundo a lei de Moisés, quando um leproso
era curado, ele precisava ir ao sacerdote para ser examinado e declarado limpo oficialmente. Só então ele poderia voltar a viver em sociedade, voltar ao templo e voltar para a sua família. Então, Jesus aqui, ele respeita a lei. Ele não despreza as autoridades religiosas na época. Ele manda o homem seguir o procedimento correto. E isso seria um testemunho poderoso. Por quê? Porque os sacerdotes veriam com seus próprios olhos que aquele homem tinha sido curado. E teria que reconhecer que algo sobrenatural tinha acontecido. E quando Deus te cura, quando Deus te restaura, Ele quer que isso seja público. Não é para você se gabar, mas é para que os outros vejam e creiam. Seu testemunho de transformação pode ser uma arma poderosa. Então pensa, se você chegar até Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor Jesus, Ele te perdoar, te transformar e restaurar, fazer com que você produza bons frutos, você vai ser um grande testemunho para os seus amigos, para os seus familiares, para todos que te cercam. Então não esconde isso. Conte esse testemunho. Espalha que Jesus ainda transforma vidas. Chegamos aqui à conclusão. Talvez você esteja carregado de pecados. Talvez você olhe para a sua vida e veja a contaminação, os efeitos, as consequências do pecado. Tem vergonha do passado, sujeiras por conta das escolhas erradas. Você está longe demais, sujo demais, contaminado demais, e por isso você acha que Deus não pode te perdoar ou te aceitar. Mas esta palavra, uma boa notícia, Jesus pode te tocar hoje. Hoje pode ser o dia da sua purificação. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Então Jesus, ele não tem medo da sua impureza, dos seus pecados, não. A mensagem aqui é clara. Jesus toca o intocável. Ele purifica o impuro. Ele restaura o rejeitado. Esse leproso nos ensinou algo muito poderoso. Quando você reconhece a sua impureza, os seus pecados, e aproxima de Jesus em adoração, dizendo: Senhor, se quiseres, me purifica. Senhor, me perdoa, me purifica. Ele sempre vai responder para você: eu quero ser limpo. E hoje você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo da forma que você está vivendo, ou você pode fazer igual aquele leproso, quebrar todas as barreiras, ignorar todas as vozes e se aproximar de Jesus Cristo. E adorar o Senhor Jesus e pedir: Senhor, perdoa-me. E eu tenho certeza que Ele vai dizer: eu quero ser limpo. Então confesse os seus pecados. Se arrepende hoje, porque Jesus está te esperando. Jesus, Ele está aguardando você. E que o Espírito Santo, Ele possa te ajudar. Ele possa te convencer dos seus pecados. E não importa quão grave é o seu pecado, Ele pode purificar você agora. E que o Senhor te toque. E Ele te purifica. E que você seja um testemunho vivo de que Jesus ainda transforma vidas. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações para receber palavras assim, para ser tocado pelo Espírito Santo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.